Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu quero acolher cada um de vocês, cada uma de vocês nessa live da Comunidade dos Viventes. Quero saudar cada uma que está comigo agora, nesse momento, nessa live. Nós vamos hoje discutir, e mais do que discutir, nós vamos partilhar hoje um tema importantíssimo nas nossas vidas, um tema fundamental na nossa experiência, que é a maneira como Deus se comunica com a gente. Então, daqui a pouco, eu já estou vendo que Francis está por aqui. Padre Francis está aqui. Daqui a pouco eu vou ter que me explicar, minha gente, por que é que eu vou chamar Padre Francis tantas vezes de Francis. Eu sei que Padre Francis já está aqui, mas eu vou esperar mais algumas pessoas chegarem para que, quando ele chegue, a gente possa pedir a ele para que ele se apresente para as pessoas que ainda não o conhecem. Obviamente, os membros da comunidade dos viventes o conhecem muito, porque ele está intimamente ligado à nossa história, mas talvez alguns membros da comunidade mais recentes não o conheçam de perto, digamos, né? Por mais que a gente não esteja perto ainda fisicamente, mas na comunhão que a gente vai estabelecer, eu espero que todo mundo possa experimentar dessa presença mesmo de Padre Francis conosco. Então, muito bem, estamos recebendo mais pessoas. Quero novamente acolher cada uma, dizer da minha alegria por receber cada um de vocês, cada uma de vocês, nessa live que para nós é muito, muito especial. Eu vou então convidar Francis aqui para que ele possa começar a conversar. Daqui a pouco ele deve estar chegando já por aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo, um bate-papo muito especial. Francis! Gabriel! Meu Deus, eu já comecei errado. Eu prometi a mim mesmo que a primeira vez que eu fosse me referir a você seria Padre Francis. Eu já comecei errado. Deixa eu logo explicar isso a todo mundo, né? Deixa eu logo explicar isso a todo mundo. Minha gente, olha, em alguns momentos, eu não vou conseguir me controlar. Vai sair Francis. Não é falta de respeito, não é falta de educação. É amizade. Esse é o problema. O De problema... longa data. Pois é. Eu estava fazendo as contas aqui hoje. Eu devo te conhecer já há mais de 13 anos. Porque eu te conheci numa palestra lá no Máscara, né? O Máscara, para quem não conhece, é o encontro de evangelização aqui do Colégio Damas, no Recife. E quando o Padre Francis ainda era só Francis, quando ele ainda estava em formação, já na companhia, ele veio dar uma palestra para a gente. Foi aí que eu o conheci, irmã Flávia me apresentou a ele. A partir disso, Clarice também se tornou muito amiga de Francis. Naquele momento, Francis, minha gente. Clarice depois e os membros da comunidade sucessivamente foram se aproximando e ainda hoje, felizmente, a gente tem essa relação muito, muito íntima. Mas, sem mais delongas, ainda vou precisar de uma delonga, tá? Daqui a pouco eu vou te dizer qual é. Mas, sem mais tantas introduções, bem-vindo, meu irmão. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Um convite que foi, digamos, naquele nosso grupo, eu e você e Clarice, um convite, um convite em forma de intimidação, digamos, né? Um empurrãozinho fraterno. É. Exatamente, exatamente. Francis, eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse para as pessoas que estão te conhecendo hoje. Queria que você desse mais ou menos uma ideia aí da tua caminhada, de onde você é, onde você está agora, qual é a congregação a que você pertence. Claro, você está hoje numa congregação muito importante do Papa Francisco. Então, apresentar para a gente qual é a tua comunidade, né? O que é que você... E, claro, depois, mesmo que você não queira, eu vou perguntar o tema da sua tese de doutorado, porque ela é muito linda, minha gente. Muito, muito linda. Se apresenta aí, Francis. Muito bem. Então, primeiro, boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando
nessa live. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite para esse bate-papo. Então, eu sou Francis Silvestrini Adão. Então, antes de ser Padre Francis, eu sou simplesmente o filho de Wilson e Julieta e o irmão de Liliane. Sou capixaba, então, do sul do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Iconha, e que é uma cidade cuja paróquia foi confiada à companhia há mais de 60 anos, a Companhia de Jesus, e por isso que o caminho também de fé que eu fui fazendo foi um caminho muito acompanhado pelos jesuítas, e quando a questão vocacional apareceu, foi ali também que eu fui bater na porta para conhecer, e hoje faço parte desse grupo. Então, sou jesuíta, comecei minha formação em 98, então já se vão 22 anos que eu estou nessa caminhada como religioso. Fui ordenado padre em 2011, final Francis, de 2011. Diz a Sim? gente quanto tempo de formação. Minha gente, se preparem. Se o pessoal de medicina acha que estuda muito para ser médico, se prepare para o estudo de um padre. Francis, quanto tempo até ser ordenado? Então, varia. Mas no meu caso, como eu entrei com 18 anos, eu fiz 14 anos de formação até a ordenação, mas depois a formação continuou, né? Então foram 14 anos até a ordenação. Então tenho quase 9 anos de padre. E minha missão principal, hoje eu moro em Belo Horizonte, fui enviado para cá pela Companhia de Jesus, e sou professor de teologia na Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, aqui em Belo Horizonte, na FAGE, e colaboro na formação dos nossos juniores e filósofos, que é a etapa logo depois do noviciado. Então, eu também faço parte da equipe de formação dessa etapa. Além das pastorais, claro, celebrações em paróquias, acompanhamento de jovens, no programa Magis, que os jesuítas trabalham com jovens. Então tem... Muitos, inclusive da comunidade dos viventes. Também, é verdade. Alguns de vocês. Pois é. Me diz então, eu vou ter que perguntar, porque eu acho muito linda a tua tese, o tema da tua tese. Eu acho que eu li só as primeiras páginas, porque Francis teve, minha gente, a ousadia de me mandar a tese dele em francês. Mas veja, eu não passei de 1 ano e meio na Aliança Francesa. E eu não tenho condições de ler uma tese de doutorado em francês, de teologia ainda mais. Francis, diz a gente o que foi que você pesquisou, o que foi que você aprofundou, e mais, eu posso dizer isso como um testemunho, mais do que estudou, você rezou na sua tese, né? Porque me dá a impressão de que você fez uma experiência mesmo na tua tese. Diz a gente qual é o núcleo, né? O centro da tua tese. Então, o título da minha tese é A Vida como Alimento, por um discernimento eucarístico do humano fragmentado. Então, o meu foco é como que nós podemos ajudar esse ser humano que quer ser uno, unificado, tanto pessoalmente quanto nas suas relações, e que tem dificuldade disso, né, de ser inteiro, tanto pessoalmente quanto ser inteiro corpo com outras pessoas, com outros grupos. Como é que nós podemos ajudar essas pessoas, iluminadas pela fé, a encontrar esse caminho de unificação? E aí, então, o caminho da inspiração que me veio foi relacionar a fé eucarística, porque justamente o que constrói o corpo de Cristo, a unidade de Cristo, é o caminho eucarístico, com o caminho culinário, gastronômico, porque comida, como nós sabemos, também nos une, né? Tanto nos unifica pessoalmente, quanto nos unifica enquanto grupo, e a Eucaristia nasce justamente numa mesa. Num momento de doação total de Jesus, mas também no momento de fragmentação, porque aquele grupo que está com ele, logo, pouco tempo depois, vai se desfazer, vai se dispersar, uns vão trair, outro vai negar, outros vão abandonar. Então, para mim, ali é o núcleo pulsante também da boa notícia, da nossa fé, daquilo que vai acontecer em torno do mistério pascal. Mas como é que nós podemos relacionar isso com a relação que nós temos cotidiana com a cozinha, com a comida, com as refeições, e ver que Deus deve estar passando por aí também. E que ali, nesse lugar, nós podemos encontrar um caminho eucarístico de unificação.
Muito bom, é muito bonito, eu acho muito bonito mesmo. Toda vez que você fala sobre a sua tese, e eu felizmente tive a oportunidade de escutar isso algumas vezes antes de você até mesmo apresentar, né, a sua tese, eu vi o quanto isso foi sendo fruto da tua experiência mesmo, né, da tua oração, do que você ia meditando, do que você ia vivendo mesmo. É muito bonito perceber isso, né, quando a gente defende na banca uma ideia que é, antes de tudo, uma experiência nossa, né? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A experiência Isso. que a gente pode fazer com Deus, né? Então, eu nem sei se tu estava pensando nisso, mas me dá a impressão, essa sua partilha já é, de alguma forma, uma maneira de Deus fazer experiência conosco, né? Porque, às vezes, a gente tem a tentação, e talvez isso, como um bom discípulo de Santo Inácio, você pode ajudar bastante a gente nisso, né? Já que Santo Inácio compreendeu que não existia antagonismo entre a experiência com Deus e a elaboração filosófica, teológica, teórica mesmo, sobre as realidades humanas. Deus faz experiência com a gente em todas as coisas, até mesmo em coisas improváveis, talvez seria um doutorado, né? Talvez poucas pessoas imaginem que o trabalho delas, o doutorado delas, as relações que elas têm cotidianamente, essas coisas podem levá-las a Deus. Aí, assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Francis, para que a gente comece a conversa da gente sobre esse tema propriamente, né, sobre como Deus se comunica com a gente, são duas coisas. A primeira, o que é que você poderia falar para a gente, teologicamente, ou como a fé pode iluminar a gente para compreender como o homem é capaz de fazer experiência com Deus? Ou, na verdade, se não é o homem que é capaz de fazer experiência com Deus, mas Deus é que vem até a gente para que a gente se aproxime dele. Então, primeiro, algo mais, digamos, uma ideia mais teológica, mais de fé, e depois que você pudesse partilhar um pouco com a gente, né, alguma ou algumas experiências que você tenha tido feito, né, de comunicação com Deus, de experimentar essa presença de Deus, essa voz de Deus, para que a gente entenda o que você vai dizer a gente, entre aspas, teoricamente, na prática. Ótimo. Mais do que teologicamente, talvez evangelicamente, mas retomando o primeiro anúncio de Jesus nos evangelhos, Jesus, quando ele começa a sua vida pública, ele começa anunciando algo que ele já escutou também de João Batista, dizendo: o reino de Deus se fez próximo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa notícia. Então, parece que aí está todo possível em contexto cristão. Tolentino, que é um cardeal da igreja português, um autor que eu leio muito, ele gosta de traduzir para dizer: o reino de Deus se avizinhou, se fez vizinho, ou seja, se fez próximo com esses vizinhos, talvez de cidade de interior, de sertão, que batem na porta um do outro, com muito respeito. Então, a primeira condição, eu acho, para termos consciência de que Deus passa pela nossa vida, é crer que, de fato, ele se fez próximo. Só que nós precisamos, e aí é o trabalho de toda a vida, nos converter, mudar o olhar, mudar a mentalidade, mudar o modo de ser, para acreditar nessa boa notícia. Ou seja, que Deus está acessível a nós. Que Deus, que é o absoluto, se fez acessível para o relativo. Que Deus, que é o infinito, se fez acessível ao finito. Que Deus, que é o eterno, se fez acessível ao temporal, que somos nós. Então, isso é todo um processo de conversão para abrir espaço para Deus, né? Mas, teologicamente, a teologia diz: o homem foi criado como capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus porque ele já nos deu essa graça. Agora, a capacidade de Deus, ela tem um longo caminho para que ela possa se desenvolver. E o caminho principal, o caminho revelado por Jesus, é o caminho que nós chamamos de kenosis, ou seja, o caminho do esvaziamento. Nós temos que abrir espaço para Deus. Para que Deus possa se manifestar, nós temos que criar espaço. E isso
na tua vida. Vamos tentar, então, colocar essa ideia, né, dentro de uma experiência concreta, dentro da vida de Francis. Não sei, quais são os momentos em que você percebe, talvez seria legal, Francis, para ajudar a gente a entender isso, como se deu a experiência e como você compreendeu aquela experiência, porque talvez isso seja bem importante, né? Assim, eu estava pensando hoje nas minhas experiências, como é que Deus vai falando, como é que eu vou entendendo isso, e dá às vezes a sensação de que a gente só consegue compreender a maneira como Deus agiu depois de um certo tempo. Isso. Né? Aparentemente, até mesmo no momento especificamente, eu lembro disso. Vamos lá, faz de conta que só estamos nós dois aqui. Quando, assim que eu voltei da Chapada Diamantina, em 2007, e eu fui partilhar contigo a experiência que eu tinha feito com Deus, de compreender os passos, de compreender aquilo que depois a gente entendeu como comunidade, você me disse uma coisa que para mim foi muito importante. Muito, muito importante. Você disse assim: Deus, Gabriel, muitas vezes não, sempre, Deus se dá todo. Deus se dá todo. Quando ele se dá todo. Agora, a gente vai compreendendo isso, a gente vai tirando os frutos disso com o passar do tempo. Deus sempre se dá todo, mas a gente, por causa da nossa capacidade, que é paulatina, né? É pouco a pouco, por causa dessa capacidade nossa que vai num crescente, essa experiência de Deus, esse Deus que se dá completamente, a gente vai entendendo e vai experimentando pouco a pouco. É isso, e como se deu isso em você? Muito bom. É isso. De fato é isso. Eu acho que eu, depois de muito tempo, vou relendo a minha experiência espiritual também, né? Quando nós marcamos esse bate-papo, eu fui pensando que experiências que eu podia partilhar com você, com aqueles que estão participando conosco. E a primeira experiência que eu queria participar é a primeira experiência que eu tomo consciência de ser uma experiência de Deus. Eu partilhei, inclusive, isso na semana passada, num outro bate-papo com uma amiga, porque para mim é o meu despertar espiritual. Eu já tinha uma experiência eclesial antes, participava da igreja, junto com a minha família, mas a minha primeira experiência, que eu considero experiência de Deus, experiência com Deus, foi aos 11 anos. Então, uma experiência que vem bem cedo, mas que para mim ela é muito significativa e que me diz muito do caminho que Deus foi construindo junto comigo também a partir daí. A experiência foi muito simples, mas muito nova. Então, eu fiz primeira comunhão com 10 anos, e depois desse período da primeira comunhão, eu comecei a ler o Evangelho todos os dias, por inspiração dos meus pais, que eu via lendo todos os dias o Evangelho, eu comecei a ler. Então, a primeira coisa é uma aproximação da pessoa de Jesus, conhecendo um pouco a sua vida, que começou um pouco cedo para mim. Já escutava na igreja, mas comecei agora a ler em casa. O fato é que depois da primeira comunhão, nós temos um grupinho chamado Perseverança, era assim na paróquia de origem, da minha paróquia de origem, e toda semana nós nos reunimos para tratar um tema. E no começo da reunião, nós rezávamos o Vinde Espírito Santo. Era uma oração simples, que todos nós sabíamos de cor, e rezávamos. Já tinha rezado várias vezes antes, e num dia específico, quando começou a reunião e quando nós começamos a rezar essa oração, eu me senti cheio, me senti preenchido, senti um calor interno, uma presença que me preenchia. E era algo novo, algo que eu nunca tinha sentido. Então, a primeira coisa que me vinha é, opa, o que é isso? Eu nunca me senti pleno. É como se fosse uma presença muito carinhosa, que me deixava mais inteiro. Eu era mais eu, porque essa presença me enchia de outra coisa, ao mesmo tempo eu era mais eu. E foi muito bom, E como eu estava rezando o Vinde Espírito Santo, minha conclusão foi,
deve ser o tal do Espírito Santo, né? Deve ser isso. A partir de agora, todas as vezes que eu quiser me sentir pleno, vinde Espírito Santo, né? Exatamente, exatamente. A minha reação de criança, que eu acho que é a nossa reação muitas vezes ao longo da vida, é assim, entendi como é que funciona a chave, então na hora que eu colocar a chave vai funcionar. E isso eu fiz na semana seguinte. Assim que a gente se reuniu na semana seguinte, começamos a oração dizendo vinde Espírito Santo, e eu estava convicto que, de novo, eu ia sentir a mesma experiência de preenchimento, de plenitude. Surpresa, não senti. Não senti nada. O Espírito Santo falhou nesse dia. Pois é, mas na verdade... Então, por que para mim essa primeira experiência que eu considero experiência de Deus, por que ela é importante? Porque eu acho que, nesse momento, o que Deus me deu são duas dimensões que são fundamentais para a vida espiritual. A primeira dimensão é que Deus se aproxima de modo surpreendente. Primeiro que ele entra se ele é convidado. Eu estava convidando. Mas eu estava convidando já há muito tempo. Né? Mas ele entra quando quer. Como quer. Na hora que quer. Então, uma primeira experiência e que preenche, que é novidade, que a gente sabe que a gente não experimentou algo semelhante antes. Então, essa é uma primeira dimensão da experiência de Deus. Só que uma outra dimensão nós não podemos manipulá-lo. Deus se manifesta nos preenchendo, mas Deus também se manifesta nos esvaziando. E isso eu tive que aprender, estou aprendendo ainda ao longo da minha vida, porque uma grande tentação, eu acho um grande risco da vida espiritual, é quando nós experimentamos algo que é muito bom, que é muito satisfatório, que é muito confortável, que nos dá paz, alegria, a gente quer reter. Nós queremos segurar isso, né? E Deus passa em nossa vida. Hoje, tendo a caminhada que eu tenho, tendo a reflexão que eu tenho, conhecimento do Cristo que eu fui adquirindo também, e conhecimento do mundo, eu entendo que a experiência de Deus é sempre pascal. A palavra Páscoa significa passagem. Deus sempre passa, Gabriel. Acho que essa é uma característica muito própria de Deus. Quando nós lemos o Evangelho, o tipo de espírito que não sabe passar são os espíritos impuros. Os espíritos imundos. Eles possuem, né? Eles possuem, exato. Eles vêm, eles se instalam e com isso eles desumanizam. Eles não deixam espaço para o outro ser quem ele é, em sua liberdade, crescer em desejo, fazer o seu caminho. Deus deixa. Então Deus se aproxima, ele vem, ele preenche, mas ele vai. Ele nos esvazia para que a gente possa reler a experiência, fazer isso que você falou. Fiz uma experiência de Deus, mas preciso de tempo agora para digerir, para tomar consciência, para assimilar, para transformar minha vida. E Deus permite, deseja isso, porque Ele quer que nós sejamos livres. Isso é fundamental. Então, assim, não tinha consciência disso com 11 anos, não, tá? Claro, claro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Francis, porque quando você falou isso, eu me lembrei automaticamente rapidamente eu me lembrei de você explicando a sua tese de novo, a sua tese de doutorado. Lá vou eu de novo. Eu sou o aluno que nunca foi, entendeu? Eu sou o seu aluno que nunca foi. Eu lembrei muito quando você falou sobre isso, né? Você falou agora há pouco, a nossa tendência na experiência com Deus é querer pegar e ficar com a gente. E a experiência eucarística, você explicava, é justamente tomar, dar graças, partir e distribuir. Tem muito a ver isso, né? Uma coisa com a outra, né? Muito, muito. Porque o que Jesus nos dá no final da vida dele, na sua entrega eucarística, é o que ele faz ao longo da vida dele. Jesus é aquele que vai se recebendo, recebe o que as pessoas entregam, diz o bem que está ali, abençoa, dá graças, reconhece que aquilo é gratuito, que não é mérito, é dom. Mas Jesus é aquele que vai vivendo já a fração, a separação, para uma nova doação. Como que é necessário fazer esse processo, né? Como que Jesus não retém as pessoas. Mesmo os seus discípulos, que ele quer que permaneçam com ele, ele envia.
As pessoas que se aproximam dele, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Jesus não retém ninguém. O seu modo de se relacionar conosco diz também o seu modo de se relacionar com o Pai. Se nós temos o Espírito de Deus, é porque Jesus não reteve o Espírito. Isso é fundamental, tá? Isso é a base de nossa fé. Se nós existimos, é porque Jesus, a quem o Pai deu tudo, ele não reteve o que pertencia só a ele. Então nós estamos aqui por graça dele, graças a Deus ele não retém, e o nosso caminho é aprender a receber o que ele vai nos oferecendo e também a não reter, a dar também. Perfeito, muito bom, muito bom. Aí me diz uma coisa, vamos dar um passo adiante. Aquela criança lá de 11 anos fez aquela experiência, obviamente, e eu acho bem importante dizer isso, porque talvez alguém ache assim, eita, Francis já nasceu com 11 anos de idade com todas essas compreensões. Claro que não, né, minha gente? Claro que não. Claro que não. Francis era uma criança normal, igual a todas as outras, e também por ser igual a todas as outras, era uma criança aberta. As crianças geralmente são mais abertas do que a gente é quando a gente se torna adulto, né? Depois disso, qual foi o momento em que essa experiência mais, digamos, infantil, ela deu um passo adiante? Essa experiência se tornou uma busca, né? Justamente porque eu me dei conta de algo que era muito bom e que me era dado, mas que eu não podia possuir, eu comecei a buscar e procurar. Muito bom. E eu comecei a procurar, e a minha procura foi aprofundar justamente tanto o serviço eclesial, nas pastorais, quanto uma experiência pessoal de conhecimento de Jesus. Então, como eu falei, minha paróquia era jesuíta, e já, assim, a partir da minha adolescência, os jesuítas que estavam por lá ofereceram aos adolescentes a possibilidade de fazer os exercícios espirituais na vida cotidiana. Ou seja, rezar todos os dias a partir de um trecho do Evangelho. Porque, de fato, é nos confrontando com a pessoa de Jesus que nós vamos percebendo, primeiro, vamos vendo os movimentos internos, que a experiência de Deus é uma experiência que passa pelo nosso corpo, pelos nossos afetos, pela nossa linguagem. Deus desce para se comunicar com a linguagem que nós podemos escutar. Deus é assim. Mas nós precisamos de abrir os ouvidos de dentro para identificar Deus. E começar a perceber justamente o que vai se passando dentro de nós. E o confronto com Jesus vai fazendo isso. Então eu fui me confrontando cada vez mais com Jesus, e cada vez mais que eu ia me aproximando dele, rezando, mais eu ia me encantando com a vida dele, com o modo de entrega, com a proposta, com o seu projeto. E fui me entregando também, né? Então a questão vocacional foi aparecendo a partir daí. Até então não tinha não, mas cada vez mais me aproximando de Jesus. E por isso servindo aos outros à maneira dele, ou buscando, me aproximando dos mais pobres, me aproximando da comunidade. Isso foi gerando também algo novo em mim. Eu acho legal isso que você está falando, porque, assim, acho bem interessante mesmo isso que você está dizendo, porque aquela experiência que você fez com 11 anos poderia ter te deixado ali esperando que Deus de novo viesse. Esperando que Deus de novo viesse. E aí eu acho, França, que seria legal a gente conversar sobre isso, né? Falar que nós somos visitados por Deus, mas Ele espera a nossa colaboração na visita que Ele faz ao mundo. Né? Eu acho isso muito importante, porque chega um determinado momento na vida espiritual em que a gente... Deus, eu não lembro agora se é Isaías ou Jeremias, né? Deus vai seduzindo a gente e a gente vai se deixando seduzir, e a nossa tendência é: Deus está me seduzindo, isso é muito bom, eu me sinto preenchido, eu vou ficar aqui no meu lugar e Deus vai vir. E é interessante o que você fala, porque Deus foi ao seu encontro, Deus tocou o coração de Francis, da criança Francis, e isso fez com que ele procurasse responder saindo do lugar dele e colaborando na ação de Deus. Eu acho isso muito, muito importante, Francis, a gente aprofundar isso, porque eu acho que existe uma certa tentação, a gente precisa sempre lembrar disso, né? A nossa vida espiritual, ela é influenciada pelo mundo. Não existe essa coisa de eu e o mundo, eu e o mundo, eu e o mundo. Não.
né? Os padres da igreja diziam isso. O mundo está, antes de tudo, dentro de nós. Exato. O mundo não está, antes de tudo, fora de nós. Está dentro. São Bento fala sobre isso, né? O nosso combate, antes de tudo, não precisa ser para fora. O nosso combate é conosco, somos nós mesmos, né? Então, eu acho importante, e se fosse possível você aprofundar um pouco isso, sabe? Aquela criança foi visitada, eu e tantas pessoas que estamos aqui hoje, nós somos visitados, mas essa visita que Deus faz a cada um de nós espera também uma colaboração nossa de sair em busca. Né? Eu gosto muito disso que você diz, sabe? Deus me visitou e isso me fez com que eu saísse em busca. Como essa transição entre ser visitado e sair em busca? Mais do que aprofundar, eu vou fazer o que eu disse antes, que o que me fez compreender a experiência que eu ia fazendo é o Evangelho. Perfeito. Eu quero citar uma experiência do Evangelho, porque me parece que essa experiência é exatamente o que você está colocando, que é a experiência de Maria no Evangelho de Lucas. Ou seja, essa jovem é visitada pela presença de Deus, pelo mensageiro de Deus, faz uma experiência extraordinária de que o Espírito virá sobre ela, cobrirá com a sua sombra, ela vai começar a gestar o Filho de Deus, e essa passagem termina dizendo, e o anjo retirou-se. É um detalhe, assim. Você fala, como assim? Tem uma apoteose, você está na sua casa, está tranquilo, aparece um mensageiro de Deus, fala que algo vai acontecer, e de repente ela fica só. Ela fica só. Ou seja, Deus não se impõe. E a partir de agora, o que ela faz é decisão dela. E o que ela decide? Vou visitar Isabel. É exatamente isso que você disse. Na hora que ela fica só, a presença da consolação do anjo já não é mais visível, já não é mais sensível. É a fé. Ela tem que crer tanto que ela está grávida, quanto que aquela que ela escutou o anúncio também está grávida. E ela vai visitar. E nessa visita, naquele encontro, justamente a criança se estremece no ventre. Ou seja, aquilo que ela recebeu é transmitido ao outro, porque ela também visitou. Então, como que é esse processo de Deus que se aproxima, de fato, se afasta, deixando-nos a liberdade, mas nos empurra para que a gente vá ao encontro de outros, porque agora é nesse encontro com outros que aquilo cresce em nós e cresce no outro. Tem algo que pega, sabe que é contagioso? Quem viu Deus tem que mostrar Deus. É assim, né? Como Maria Madalena já, no caso do ressuscitado, eu vi o Senhor. E se eu vi, eu tenho que mostrá-lo. Passa um pouco por aí. Então, a gente pode dizer assim, Deus que me visita, me faz sair do meu lugar em busca, para colaborar em busca dele, e fazer com que aquilo que ele me deu chegue também aos outros. Dá a impressão, né, no que você está dizendo, que aquilo que Jesus disse, Francis, e durante muito tempo eu achei, com todo respeito, meu Deus, é isso o problema, né? Eu fico achando que só estamos eu e você aqui, mas vamos lá. Durante muito tempo, eu acabo me comprometendo, porque eu fico falando muito de mim, entendeu? Mas durante muito tempo, foi um enigma para mim aquela frase de Jesus. A quem é dado, lhe será dado ainda mais. A quem não tem, lhe será tirado até o que não tem. E durante muito tempo, eu li essa frase e sentia, meu Deus, tem uma coisa estranha aqui. Como é que Jesus diz isso? Como é que alguém que tem, ele vai dar ainda mais, e a quem não tem, ele vai tirar até o que a pessoa não tem? E eu resolvi isso dentro de mim uma vez, rezando, e sentindo, nesse dia especificamente, eu rezava justamente sobre isso, sobre o meu desejo de intimidade com Deus, a minha busca por Deus, o meu desejo de encontrá-lo. E nesse dia, eu experimentei muito forte dentro de mim, Jesus me suscitando justamente isso. Veja, é esse o caminho. A vida espiritual é isso. Quanto mais se busca, mais se vai encontrar isso. Quanto mais você encontra e você busca ainda mais, mais Deus vai dando e alimentando isso. Agora, se aquilo que Deus lhe dá, ou seja, aquela sementezinha que Francis de 11 anos recebeu, se a gente não vai em busca de fazer com que essa semente pequena, quase imperceptível, ela germine,
até mesmo essa semente pode morrer dentro da gente, né? E eu acho que é isso que você está dizendo, né? Na nossa experiência com Deus, faz parte do caminho da experiência com Deus doar aos outros, colocar em comunhão com os outros, fazer o que você disse agora há pouco que Jesus fez na última ceia, né? Deus me dá essa presença dele, Deus me dá a fé, Deus me dá o amor dele, eu recebo isso, eu agradeço a Deus por isso, mas eu preciso repartir isso e não ficar somente para mim e dar aos outros. Até que a minha vida se torne eucarística, né? Porque no fundo, Exato. a gente precisa caminhar nessa vida eucarística, né? Uma coisa que eu lembro sempre, Padre Maione, um outro jesuíta, e ele dizia muito isso nos retiros. A necessidade que nós temos de viver uma espiritualidade eucarística. Eucarística nesse sentido, de viver permanentemente tomando todas as coisas que Deus nos dá, tomar essas coisas, reconhecer tudo isso, agradecer a Deus por tudo isso, mas pegá-las, parti-las e distribuir. Ou seja, todos os dons que eu recebo, eu devo partir e distribuir entre as pessoas. É isso, né? É exatamente isso. Só para aprofundar esse versículo que você falava, se nós pensamos em dar coisas, de fato, a gente entra em parafuso, que fala, mas como é que Jesus está pensando nisso? Mas vocês são comunidade dos viventes. O que vocês desejam receber de Deus é a vida. E a vida que não passa. E Deus falou para vocês que o caminho para receber a vida que não passa é amar até o fim. Então o que está em jogo aí é vida e amor. Na lógica da vida e o amor, quanto mais você tem e oferece, mais você recebe. Se você tem e guarda, você perde. A vida e o amor, se não são dados, morrem. Então, a única forma de crescer e que isso se multiplica é justamente esse processo de continuar no dom. A quem foi dado, quem permanece no dom, vai fazer multiplicar. A vida e o amor só se multiplicam no dom, que é recebido e oferecido, né? Não guardado. Se é guardado, vai desaparecer. Perfeito. Perfeito. Muito, muito bom. Muito legal isso. Vamos dar mais um passo. Vamos dar mais um passo. Queria que você desse mais um passo adiante e dissesse como essa caminhada, né? Esse menino, esse adolescente, né? Essa criança de 11 anos visitada numa simples... É tão legal falar sobre isso, né? Porque Santa Teresa d'Ávila diz uma coisa que eu particularmente gosto muito. Ela diz, os principiantes na vida de oração, eles devem dar muita atenção à oração vocal. A essas orações, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, Isso. o Vinde Espírito Santo, essas orações que nós aprendemos ainda pequenos, né? Nós decoramos, e essas orações vocais, como ela chamava, mas ela diz que, além dos principiantes na vida de oração darem muita atenção e rezarem bem essas orações decoradas, ela diz, também aqueles mais avançados, de tempos em tempos, sobretudo em momentos de aridez, precisam retornar a essas orações vocais e rezar conscientemente o que elas dizem para estar preso no mistério que ela fala. Eu acho isso muito interessante porque, veja, uma oração simples, que a gente repete 1000 vezes o Vinde Espírito Santo, foi capaz de tocar aquele menino, foi capaz de fazer com que ele se sentisse tão preenchido por aquilo que fosse em busca. E agora? E agora tem muita coisa. Só para destacar, esse ponto que você está falando, porque me parece que uma das importâncias dessas orações vocais que nós aprendemos é que elas nos lembram o tempo todo que nós não somos a origem do encontro com Deus. Foram outros que formularam essas orações, não é isso? Outros nos deram esse caminho. Então tem algo também que é fundamental, e para mim isso acho que foi a experiência que foi crescendo em mim também, é a consciência de que Deus me queria pessoalmente, então a experiência que eu fazia interna era minha, mas que eu só podia fazer essa experiência vinculada a outros, unido a outros, em companhia de outros. Tanto aqueles que me deram a oração, o caminho, o evangelho, o conhecimento de Jesus, não fui eu que tive tudo isso, eu recebi. Então a primeira coisa que a gente toma são essas orações conhecidas, a leitura do evangelho, o testemunho do encontro de outras pessoas com Jesus,
e também depois a doação a outros, né? Então eu fui fazendo esse caminho, e meu caminho inteiro sempre foi e continua sendo um caminho que vai vivendo nessa tensão entre uma experiência profundamente pessoal e profundamente eclesial, ou seja, junto com outros que estão também no seguimento de Jesus, na busca e a serviço do mundo. E Jesus continua querendo salvar esse mundo. E ele vai nos convocando para isso, né? Eu falei que eu tinha algumas experiências que eu queria compartilhar. Eu vou compartilhar uma outra. Mas já como jesuíta. Eu não vou contar não, Gabriel, porque assim, quem quiser, essa foi a live da semana passada. Então eles podem ver, tá no YouTube, tá disponível. Minha gente, vocês precisam conhecer Irmã Flávia e Francis no mesmo lugar. Tem uma experiência muito bonita. Pois é, exatamente. Para quem não entendeu a piada, é o seguinte: na formação como jesuíta, Francis, não somente Francis, todos aqueles que estão na formação como jesuíta, eles fazem uma experiência de peregrinação, como Santo Inácio fez lá no princípio. E essa experiência de Francis é muito bonita, realmente é muito bonita. Francis está dizendo que está lá no YouTube. Então, quem quiser acompanhar e saber um pouco mais sobre essa experiência, vai lá no YouTube e coloca alguma coisa assim, Francis SJ peregrinação. Eu não contei da peregrinação, não. Eu contei do meu discernimento vocacional. Então eu estou fazendo propaganda enganosa. Isso. No próximo bate-papo a gente fala da peregrinação. Exatamente. Mas vamos lá, agora para a terceira experiência do Francis já adulto. Já jovem, na verdade, porque eu estava no noviciado, então, de fato, é perto da peregrinação aí. Já como jesuíta, então, já aprofundando tanto a minha experiência cristã quanto a minha experiência vocacional como religioso, nós temos, na nossa formação, uma experiência que a gente chama de experiência de hospital, que nós vamos trabalhar durante um mês no hospital, no meu caso, 15 dias no hospital clínico e 15 dias no hospital psiquiátrico. E trabalhar na limpeza, viu? É trabalhar limpando o banheiro, limpando o chão, é trabalhar com serviços pesados nesse sentido. E nesse período que eu estava no hospital psiquiátrico, havia um paciente, que era um paciente mudo, ele não falava, era um jovem paciente, com o rosto deformado, então assim, não tinha aparência estética bonita, mas era um rapaz que irradiava uma presença boa. Era muito boa a presença dele. Onde é que ele estava, todo mundo gostava dele, no hospital, alguém muito... uma presença legal. E tinha um outro rapaz, nesse mesmo hospital, que era muito violento. Ele parecia normal, quando nós olhávamos para ele, tinha uma aparência normal, tinha até boa aparência, mas ele explodia e era muito violento e todo mundo andava vigiando, tinha medo dele, né? Eu me afeiçoei, todos os noviços nos afeiçoamos desse mudo, né, com o rosto deformado, porque era simpático. E num dia, depois do almoço, nós almoçávamos por lá, eu comprei uma bala, um caramelozinho, para dar para ele. Né? Era alguém bom e eu queria manifestar que ele era agradável. Né? E quando eu saí do restaurante, do hospital, ele estava sentado no meio-fio da estrada, ao lado do outro jovem violento. Estavam os dois sentados, um do lado do outro. Eu sentei do lado dele e entreguei a bala na mão dele. E na hora que eu entreguei a balinha na mão dele, o outro violento tomou a bala da mão dele. Muito rápido. Tomou para si. E eu, mais do que depressa, com reflexo, tomei a bala da mão do violento e falei, não é para você. Inconsequente, né? Porque ele podia surtar lá e... Mas eu achei aquilo tão horrível. Como é que ele rouba assim na minha frente a bala do outro, que eu dei pro outro, né? Eu peguei, olhei para a cara dele, ele ficou desconcertado, porque eu falei, não é para você, você não pode fazer isso. E devolvi a bala na mão do mudo. O mudo pegou, olhou para a bala, olhou para mim, olhou para o outro, abriu a bala, descascou e colocou a bala inteira na boca do outro.
e me olhou com um sorriso daqui até aqui, e o outro me olhou com um sorriso daqui até aqui. E eu fiquei com cara de tacho. E eu estou contando isso por quê? Porque para mim foi uma forte experiência de Deus. Forte, muito forte. Primeiro porque, para mim, assim, no máximo da minha generosidade cristã, o que eu poderia ter imaginado era partir a bala em dois. Mas era assim, era o máximo. Era dar metade para um e metade para outro. Agora, que aquele que tinha tido a bala roubada descascasse a bala, colocasse na boca do outro e sorrisse, isso me desconcertou, mas me desmontou, Gabriel, me desmontou. Eu soube há pouco tempo que esse rapaz mudo era um órfão que tinha sido criado por irmã Dulce. Então, por Não Santa acredito! Eu soube agora há pouco Francis! tempo. E para mim só confirmou como que a santidade pega, de alguma forma, né? Que bonito, rapaz. E eu estou contando essa história justamente para fazer a diferença daquela experiência que foi mais interna e dessa experiência que Deus nos alcança externamente, ou seja, através de um gesto de outro, de modo completamente inesperado, mas que nos desmonta e nos revela o Evangelho. Para mim, esse jovem foi Jesus naquele momento e, bom, já passaram mais de 20 anos, Deus também se comunicou comigo ali, daquela maneira, né? Aquilo me alimenta até hoje. Que lindo, Francis. Só que, mais do que lindo, que experiência que nos ajuda a compreender uma série de coisas mesmo. E, de fato, a gente compreender que, provavelmente, a pessoa com quem esse rapaz aprendeu a dividir suas balas e a colocar na boca, talvez tenha sido Irmã Dulce. Né? Exato. Talvez tenha sido Irmã Dulce. É tão bonito perceber isso, né? Eu vou dizer isso a você e eu sei que você vai entender. É muito bonito perceber que um jesuíta, numa caminhada longa, aprendendo tantas coisas importantes, recebe um ensinamento de um rapaz que a gente provavelmente olharia e não encontraria motivo para achar eu vou aprender alguma coisa com ele, e se disponibilizando a aprender, se disponibilizando a amar, é amado. Mas porque ele também já foi amado por uma pessoa. Ele também já foi cuidado por alguém antes dele. Né? É muito bonito perceber isso. Eu não sei se eu posso dizer isso, eu acho que estritamente eu acho que não. Mas eu acho que é uma comunhão dos santos, não estrito sensu, mas talvez lato sensu. Né? Não é uma comunhão dos santos estritamente como a gente está habituado, mas é uma comunhão dos santos lato sensu. Por quê? Porque Irmã Dulce, talvez muitos anos anteriormente, amou esse rapaz, ensinou a ele o que significa essa caridade concreta. Muitos anos depois, esse rapaz ensina a Francis concretamente como se pode amar. Francis, muito tempo depois, numa live, compartilha com a gente. E aí, Francis, a importância, e mais do que a importância, a responsabilidade de que eu e as pessoas que estamos assistindo e escutando essa tua experiência, a gente consiga fazer isso nas vidas da gente, né? Porque nós temos muitas oportunidades de tirar o embrulho das balas e colocar nas bocas das pessoas que muitas vezes, Francis, como nós estamos precisando nesse momento aprender isso. Exato. Porque como nós hoje todos estamos o tempo inteiro lutando para saber quem tem razão e impondo a nossa razão ao outro, às vezes a gente esquece que a melhor maneira de fazer com que o outro compreenda quem nós somos é descascando as balinhas e colocando nas bocas uns dos outros. Né? Talvez a gente precise mesmo aprender isso. Né? Que é o modo de Jesus, né? Na verdade, o que esse jovem me ensinou é... Ali nós éramos 3 e cada um tinha um caminho de salvação. O violento, o caminho de salvação dele era: eu quero o meu prazer e a minha bala. Ou seja, naquela história ficava uma pessoa feliz, que era ele, que ia ficar com a bala.
O meu caminho de salvação era melhorzinho um pouco do que o dele, porque eu já estava querendo doar e não roubar, mas eu queria dar para o simpático, ou seja, para aquele que merecia, para aquele de quem eu gostava. Tá bom, mas ficariam duas pessoas felizes e o outro não. O caminho que esse jovem me ensinou é que os três ficariam felizes. E que a única forma é justamente dar a quem não merece. Que a única forma de que a salvação chegue a todos é a graça. Né? Ali eu pude entender concretamente o que é a graça que salva. Não é o merecimento, né? É a graça. E Jesus faz isso conosco. Não é que ele nos dá bala porque a gente merece, não. Está muito claro isso, né? De jeito nenhum. Pessoal, nós temos pouquíssimo tempo. Porém, Francis me mandou uma mensagem mais cedo dizendo que um violão estaria perto dele. Eu não vou perder a oportunidade e vou pedir sim que ele cante pra gente. Obviamente, minha gente, eu não vou ser louco de cantar enquanto o Francis estiver cantando, porque seria um crime eu cantar enquanto o Francis está cantando. Nós vamos escutá-lo tocando e cantando. É uma música que ele compôs. Vai ser Sonho, não é isso, Francis? Isso. É uma música que ele compôs e é uma música que tem toda a relação do mundo com a comunidade dos viventes, e ele ainda faz o agrado de colocar a comunidade dos viventes e Companhia de Jesus juntos. Então, vamos, mais do que escutar, vamos aproveitar esse momento para rezar mesmo tudo isso, né? Olhar para tudo isso que a gente partilhou aqui junto, aprendeu junto, e escutando essa música, fazer uma experiência mesmo de oração. Vai lá, Francis, canta pra gente, ajuda a gente a rezar. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim. Terra e céu unidos, comunhão, seguindo teus passos a missão, paraíso em terra construir, um só coração a mais servir, sempre passo a passo peregrinar. E tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Ai, que bom! Que bom escutar essa música. Enquanto você estava cantando, o pessoal da comunidade estava aqui dizendo o quanto essa música ajuda a rezar, o quanto ela é importante para a gente. Quantas vezes nós já cantamos essa música nas orações comunitárias, nas missas, nas reuniões. Todo mundo da comunidade tem uma relação muito íntima mesmo com essa música. Muito, é engraçado, eu posso aproveitar. Para vocês, só para quem não sabe da história, ela foi feita para vocês no momento em que vocês ainda não sabiam que se chamariam viventes. Então, como ainda naquele momento vocês eram o grupo do sonho. Francis, é verdade. Claro. É verdade, Francis. É mesmo, faz todo sentido. Eu estou lembrando agora, não sei, talvez o pessoal mais velho possa me ajudar aí com a memória. Mas eu estou lembrando aqui e realmente, eu acho que quando você fez essa... Tu tem ideia de qual foi o ano que você fez essa música? Não. Eu fiz em 2009. Meu Deus, então era no início de tudo mesmo.
no início. Foi um presente para vocês. Caramba! Foi um presente e uma profecia, né? Porque eu acho que 3 anos depois, 4 anos depois, foi que aí a gente começou a falar sobre os viventes, né? Poxa, que legal, muito, muito bom. Realmente me fez muito bem mesmo. Escutar essa música, escutar de você. Olha, ó, Clarice, Mariana dizendo que foi quando você estava para ir para a França. Foi quando você estava próximo de ir para a França. Mariana tem a Não, memória, né? olha, eu compus em Londres, para ser mais específico. Não, veja, essa parte talvez não precisasse Desculpa. me dizer. Essa parte eu acho que eu preferia não saber. É, Porque tem que lembrar disso. Aquela tese, minha gente, que a gente estava falando de Francis, ele fez lá no doutorado na França, não é isso, Francis? a tese foi no doutorado na França, mas eu morei lá antes, né, de 2008 a 2011, quando eu fiz a graduação em teologia. Perfeito. Que também foi lá na França, não é isso? Também foi na França. Também. Olha aí. Olha aí, todo mundo pedindo perdão pela falta de oportunidade de ir para a Inglaterra. Ju achou chique. Achou chique. Francis, meu irmão, queria muito agradecer mesmo pela oportunidade que você deu a gente. A gente tem, infelizmente, apenas mais 2 minutos. É uma pena mesmo, porque eu ficaria conversando aqui com você horas, sinceramente. Seria muito, muito legal mesmo que a gente tivesse mais oportunidades, mais tempo, porque eu acho que a gente pode partilhar muita coisa bonita. Queria muito ter a oportunidade de agradecer a você por todo o bem que você não somente fez, mas tem feito, né, a comunidade, não somente a comunidade de uma forma geral. Eu tenho aprendido, por causa do estudo que eu estou fazendo do Papa Francisco, eu tenho lido muito Santo Inácio e os jesuítas, né? Tenho lido bastante eles. E tem uma coisa que é muito bonita na sua experiência, e lembra muito o que Santo Inácio fala, né? A gente ter sempre muito claro dentro da gente o horizonte vasto, mas para a gente chegar a esse horizonte vasto, a gente vai fazendo as pequenas coisas. E é muito Isso. bonito perceber que o bem que você faz à comunidade é, antes de tudo, um bem que você faz a cada pessoa da comunidade. Então, a mim, antes de tudo, eu fui o primeiro a puxar essa fila, ainda hoje. Queria muito te agradecer mesmo, por todo o bem que você faz a nós, à comunidade, e agradecer pela oportunidade também da live. Eu que agradeço por esse bate-papo, por essa partilha, mas agradeço por vocês, Gabriel. Você sabe, e vocês sabem, que desde o início, quando eu vi vocês, eu vi que Deus estava passando também na vida de vocês. E é muito bonito quando a gente vê jovens que se abrem ao impacto da presença de Jesus, do Evangelho, e que deixam que a vida comece a se transformar. Então, a transformação da vida de vocês alimenta também a transformação da minha vida e a transformação da igreja. Então, obrigado por vocês. Obrigado, meu irmão, de coração. Você poderia nos dar a sua bênção para a gente concluir? Claro, claro, com alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que vos ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Meu irmão, muito obrigado. Um abraço não somente meu, mas de todos os membros da comunidade, também daqueles que não são da comunidade. Eu estou vendo aqui tanta coisa bonita, dizendo que precisava mais de muitas lives, dizendo que queriam escutar você mais vezes. Deixa eu dizer a todo mundo, pessoal, vocês viram que ele cantou a música, a composição dele, inclusive, ele tem um canal lá no YouTube que tem muitas músicas que ele compõe, canta, é Fé em Canto. Fé em Canto. É muito legal. Se vocês puderem, assim que terminar essa live, vão lá no YouTube. Tem tanta música bonita que ajuda a gente não simplesmente a escutar as coisas, mas a rezar aquilo que está sendo dito. Nós, na comunidade, tiramos um grande bem. Também além do ministério sacerdotal, desse ministério através da música, que nos faz um bem muito grande. Meu irmão, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Até a próxima. Grande abraço. Abraço Tchau, a todos tchau. que nos acompanharam. Tchau, tchau. Tchau.